Prosseguindo então o nosso conteúdo do sexto ano, o que é que nós temos aqui agora? Temos a organização política espartana e como estava dividida aquelas classes sociais e quais as funções que cada classe social deveria exercer. Então nós temos aqui quatro situações importantes, né? Nós temos a organização espartana politicamente falando. A diarquia, que é um sistema político, na página 172. Atenção aí, sexto ano, continuando com a nossa aula. Sexto ano, isso, não é? A diarquia diz o quê? Diz que sistema político em que 2 reis governavam para executar leis, executar decisões tomadas em outras estruturas. Era a situação de execução daquela lei. Em tempo de guerra, um dos reis assumia o exército, tá bom? Cada um dos reis era descendente de uma das famílias reinantes em Esparta. A outra estrutura política que fazia parte da sociedade espartana, temos a Pela, que diz assim: uma das principais estruturas políticas de Esparta era uma espécie de assembleia da qual apenas os cidadãos maiores de 30 anos poderiam participar. Estavam excluídos periecos, não, ou seja, esses excluídos significa que não poderiam participar da vida política em Esparta, não é? É bom salientar isso. Quem era que não poderia? Voltando então, os periecos, os zilotas e mulheres. Cabia a Pela eleger os membros da Gerúsia, aprovar ou não suas leis. Então, a Pela iria eleger os membros, né, da Gerúsia e a partir daí a aprovação ou não de suas leis. A Gerúsia era um componente também da sociedade espartana, composta por 28 gerontes que tinham idade máxima de 60 anos. Os anciãos, 60 anos. O ancião está dizendo aqui, ó, nosso link, que eram os mais velhos e sábios das sociedades, em civilizações mais antigas. Tinham a responsabilidade de transmitir cultura e aconselhar as decisões em Esparta. Os gerontes cumpriam essa função. Voltando agora para a nossa organização política espartana, nós temos Eforato, que é uma espécie de conselho de Éforos, que elegia 5 membros pela Pela e tinha a função de conduzir a realização das assembleias. Cabia também aos Éforos fiscalizar a vida pública e econômica dos cidadãos. Eles tinham essa função também. Saindo da página 172, né? Saindo da página 172, antes de ir para a página 172, nós temos essa imagem aqui na página 171. E aqui está demonstrando que o cidadão espartano, ele vivia para colaborar com o Estado, com o governo espartano. A sua função principal era essa, né? Trazer benefícios para o governo espartano. Vamos agora para a página 173, que fala de outro aspecto de Esparta, agora se tratando da sociedade, tratando-se da organização social, da sociedade espartana. O que é que temos aqui? A organização social em Esparta estava diretamente ligada ao sistema político. A quem controlava a política eram as classes mais ricas. A única exceção era na diarquia, em que reis assumiam o poder pela descendência familiar.
a sociedade era estratificada e não tinha mobilidade social. A sociedade espartana era dividida de acordo com a economia. Assim, tínhamos 3 classes sociais em Esparta: os esparciatas, os periecos e os zilotas. Os esparciatas estariam ali, ó, todas as vezes, né, que a gente está mencionando sobre a sociedade de determinada civilização, determinado período, determinada cidade, determinado estado, a gente tem que imaginar que o ideal é você construir uma pirâmide e colocar da seguinte forma: por ordem de força, influência, de poder. Quem estivesse na ponta da pirâmide, essa classe social, ela tem mais força, ela tem mais poder. A que está no meio está ali se equilibrando entre a classe mais alta e a classe mais baixa. E quem está na base da pirâmide, naquele setor mais baixo, daquela classe social mais baixa, é aqui a classe que tem menos direitos dentro daquela cidade, daquele país. Geralmente ficavam ali prisioneiros de guerra, escravos, na base da pirâmide. Tá bom? Então, essa situação está posta. Rapidamente aqui fazendo um resumo, os esparciatas eram a classe mais alta da sociedade espartana. Tinham que ser incluídos aqueles espartanos de nascença, nascidos em Esparta, tinham de receber educação militar, estar à disposição de Esparta para servir ao exército espartano. Cada um desses esparciatas teria o direito a um lote de terra e também a garantia que o controle político o que garantia aí o direito, o controle político a partir da economia. O outro item em relação à sociedade espartana, a outra classe social, nós temos aqui os periecos, habitantes da Lacônia, em que em sua maioria eram artesãos e comerciantes. E o outro item aqui, a outra classe social, eram os zilotas, os prisioneiros de guerra, usados como mão de obra escrava nas terras cultiváveis conquistadas pelo expansionismo territorial dos espartanos. Eles não tinham direitos políticos, os zilotas nem tinham direitos civis. Bem, pessoal, eu acredito que o conteúdo sobre a sociedade e a política espartana, como funcionava, foi mencionado para vocês agora, né? Perceba que praticamente essas classes sociais, os esparciatas, os periecos e ilota, praticamente não há mobilidade. O que é isso, professor? Quem nasceu ilota, nasceu prisioneiro de guerra, vai permanecer prisioneiro de guerra. Quem nasceu escravo, vai permanecer escravo. Quem nasceu comerciante, artesão, fatalmente vai permanecer até o resto da vida comerciante e artesão. E quem era esparciata, já tinha, não é, nascido em Esparta, vai permanecer do mesmo jeito, tá bom? Um forte abraço para vocês, tchau e até a próxima, pessoal.